o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus 2 maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira e incentivava as celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, no qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular.